nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Amém. Estamos unidos e reunidos em uma só fé, na casa de oração, na presença do Todo-Poderoso, com o único objetivo: se alimentar da palavra. Porque essa palavra tem poder de mudar as nossas vidas. Ela nos acrescenta fé. Ela nos acrescenta o que nós precisamos para estar na presença de Deus em qualquer ambiente, na igreja ou em qualquer outro local que possamos estar. Nós sabemos que o poder dessa palavra é tão fiel, tão grandioso, tão poderoso, que muda o caráter do homem, que transforma os passos do homem, que regenera, que restitui, que levanta, que dá glorificação ao nome do Senhor através do nosso testemunho pela palavra de Deus. Então nós entendemos que hoje é uma noite especial. Por quê? Porque a palavra do Senhor há de ser manifesta. Pastor, é porque você vai pregar? Não. Sem o Espírito Santo eu não tenho nada a falar. Sem o Espírito Santo eu não tenho nem o que falar. Mas sou dependente. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. E é o Espírito Santo que tem a liberdade de falar conosco por graça e misericórdia nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Uma palavra conhecida, mas uma palavra poderosa. Uma palavra conhecida e uma palavra atualizada. Amém? Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Aos que nos acompanham através do YouTube e do Facebook, pega um exemplar bíblico e acompanha a nossa mensagem. Acompanhe a leitura, acompanhe o que Deus há de falar na tua vida, no teu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus, é o quinto livro do Novo Testamento, para a glória de Deus. Capítulo 9, versículo 1 em diante, amém? Amém. Eita, está todo mundo afiado na Bíblia, e Jesus é bom. Versículo 1, diz a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caiu em terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arpilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito nos ouviu acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu te mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse:
irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como escamas e recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Deus é bom, fiel em todo o tempo. Que possamos meditar no que Deus tem nas nossas vidas essa noite. Amém? Pode sentar. Nós conhecemos e entendemos um pouquinho sobre quem era Saulo. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, um médico, que foi ganhado para Jesus por Saulo. Só que nós vemos que a história, ou o contexto da história do livro de Atos dos Apóstolos, fala que o contexto é Atos dos Apóstolos, mas na verdade só fala de dois apóstolos. Fala sobre Pedro e sobre Lucas. Glória a Deus. Nós entendemos que o encontro de Saulo com Jesus foi uma obra extremamente poderosa. Nós sabemos que o chamado de Saulo realmente foi um contexto diferenciado. Às vezes nós não entendemos, mas pessoas que não têm mérito algum são vistas por Deus de uma outra forma. Às vezes o que os nossos olhares, o nosso entender, o que nosso ato de julgar analisa sobre uma pessoa não é o que Deus pensa. Pastor, por que está falando isso? Porque a Bíblia nos conta sobre um Saulo que começa a partir do capítulo 8, mas a partir do capítulo 13 ele não se fala mais Saulo, mas se lembra por Paulo. E nós vemos que nesse intermédio ele teve encontro com Cristo. E coisa boa é o homem ter um encontro com Cristo. Coisa boa é o homem realmente ser visto por Deus dos céus e o Senhor se apresentar para ele com amor e glória. Glória a Deus. Se nós pegarmos um pouquinho sobre o contexto de quem era Saulo. Saulo era um capitão da guarda. Saulo era um homem de suma importância. Saulo liderava a guarda pretoriana, era como uma tropa de elite nos dias atuais. No comando real dentro do palácio, ele era um homem com o braço forte militar. Então ele era um homem respeitado, era um homem de dupla cidadania, era um homem com seus recursos, era um homem que aonde chegava ele impunha respeito a ponto das pessoas terem medo dele. Não era uma pessoa qualquer. Imagina um grande comandante de um grande exército, e aonde ele chega sendo conhecido e afamado, as pessoas o tratam de uma forma diferente. Não era uma pessoa simples, não era uma pessoa pequena, não era um qualquer. Ele era um homem de fama da época, ele era um homem poderoso de época. Mas entenda, Saulo também era um homem conhecedor das leis. Saulo também seguia a Torá, Saulo também aguardava o Messias. Mas pastor, eu não entendo se Paulo aguardava o Messias, se Paulo seguia a lei, se Paulo andava segundo a Torá. Por que ele decidiu perseguir os cristãos? Porque a visão de Paulo era uma visão de um homem de guerra. Não só ele, mas a visão de muitos dentro de Jerusalém, muitos dos filhos de Israel, aguardava o Messias, um filho de Deus, o Salvador, como um homem poderoso que assumiria o trono de Davi. E Davi era um homem que tinha sangue nas mãos, era um homem de frente de batalha, era um homem de guerra, era um homem que não recuava no meio dos confrontos. E eles esperavam um Jesus, um Salvador dessa forma. Só que a Bíblia nos fala que quando Cristo veio, ele veio de forma diferente. Ele veio para se apresentar aos pequenos, ele não veio para os grandes, para os justos, para os capacitados, mas veio para o pecador, para que o pecador se arrependa. Entenda, o que eles esperavam de espada na mão, em liderança de exército, Jesus veio com amor e misericórdia. Jesus veio para se ajuntar com publicanos e com pecadores. As pessoas não entendiam. Esse é teu Salvador, que prega misericórdia, que prega perdão, que prega paz, que prega salvação, que prega mudança, que nos confronta o nosso caráter. É esse teu Salvador? Não é o Salvador que nós aguardamos pela lei de Moisés. Saulo tinha esse pensamento, por isso a perseguição
das pessoas que seguiam a Cristo, das pessoas que se intitulavam seguidores do Senhor. E a visão de perseguição de um grande comandante é diferente de nós. A visão, se nós pegarmos, olha só, capítulo 7, versículo 58, diz assim, ó, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Pastor, eu não entendi. Estevão foi o primeiro mártir, um diácono, que por falsos testemunhas levantada pelo Sinédrio, foi morto a pedradas fora da cidade. E no ato da execução, no ato da morte, no ato das dores, nós conhecemos o contexto que Estevão viu os céus abertos. Que Estevão era um mártir escolhido por Deus, que Estevão realmente foi um homem que prosseguiu com a sua fé até o último instante. Mas a Bíblia fala que as vestes de Estevão foram arrancadas, e no ato da morte de apedrejamento, quem estava lá? Saulo, o capitão da guarda. As vestes de Estevão foram lançadas nos pés de Saulo. E Saulo, nós olhamos e pensamos, Saulo poderia ter tido algum receio, amoleceu o coração em alguma ação. Uma pessoa morta pedrada realmente pode causar algum tipo de pensamento outrora, algum tipo de compaixão, de misericórdia, mas os pensamentos de Saulo eram simplesmente vingativos, de perseguição, de dores, de males. Ele tinha prazer em espancar, prazer em perseguir homens, mulheres, idosos, crianças, qualquer um que professasse que era discípulo de Cristo. E o prazer não era só, era também encerrar em prisão e até matar. Estevão estava sendo morto a pedradas e ele sentiu aquele prazer. Olha só, que sentimento, que coração. No prosseguimento do capítulo 8, versículo 1, dizia assim, também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Entenda, o que ele queria realmente era mostrar a autoridade em prender, em perseguir, em maltratar cristãos, os que se intitulavam seguidores de Cristo. E entenda que muitas das vezes é duro você ganhar um rótulo. Já te rotularam? Isso daí é ruim, não presta não. Já falaram assim de você? Já expressaram? Porque o homem, quando não está na direção, quando não está no caminho, quando não está na presença de Deus, ele ganha rótulos. E aí nós entendemos, mas esses rótulos não são ruins, mas quando merece não tem o que falar, né? Ele realmente merecia. O homem tinha um sangue meio ruim, o coração era meio duro, o cara perseguia de verdade, não foi invenção, não foi um conto. Mas às vezes nós vemos que aos olhos de todos em Jerusalém, e aos olhos do Sinédrio, e até aos olhos dos discípulos de Jesus que pregavam e eles estavam aprendendo sobre misericórdia e amor, aquele homem não era bem-vindo. A fama de Saulo foi tão intensa, foi tão grande. Nós lemos um versículo, mas entenda, o sentimento que jorrava no coração daquele povo era realmente um sentimento futurista. Eles não queriam de forma nenhuma Saulo do lado deles, porque eles tinham maltratado, humilhado, ofendido, batido, espancado, e tinha prazer no que era mal. E é difícil você querer ter intimidade com quem tem prazer que é mal, porque aos nossos olhos não vai mudar. Aos nossos olhos humanos, você tem aquele ditadinho, né? Pau que não se torta, morre torto. Já ouviu isso? Falaram isso no pastor Assis no passado. Eu conheço esse daí não muda não. Esse daí nasceu desse jeito, vai morrer assim. Mas lembremos que Cristo foi carpinteiro. Ele conhece, entende e sabe lapidar, sabe limpar, sabe transformar, sabe renovar, sabe desentortar. Ele é todo poderoso. Saulo, realmente, a perspectiva de Saulo era de perseguição. Ele chega aos principais do Sinédrio, aos principais sumos sacerdotes, às lideranças que naquele ano era Caifás, Alexandre e outros. Ele chega e pede uma carta de autorização. A carta era porque todos
todos que estavam em Jerusalém após a morte de Cristo se dissipou, porque a perseguição se tornou tão grande que depois que Cristo morreu, eles fugiram da cidade. E Saulo pediu autorização por escrito para buscar ele em outras cidades. Imagina o sentimento. Que sentimento é esse de maltratar, gente? Que sentimento é esse de perseguir? Você acha que ele era um homem sutil? Rapaz, você é discípulo de Jesus, vem comigo, vou te encarcerar. Não! A situação era de brutalidade, era de maldade, era de crueldade. Nós vemos o testemunho da irmã hoje. Foi roubada? Foi a mão armada, irmão? Não. Tradução. Então levaram o objeto mediante ameaça. E quando nós nos sentimos vítimas dessas situações, a única coisa que vem no nosso coração é a indignação. É ou não é? Aquele sentimento de não poder fazer nada. Sabe aquele sentimento de falar assim, nossa Senhor, o que vai acontecer? Estou perdendo, vai ficar por isso mesmo. E aí, se nós olharmos pela nossa visão espiritual, todas as pessoas que lutam contra a lei, que agem contra a lei, aos olhos humanos, não são dignos de recuperação, de compaixão, de misericórdia, de transformação, de mudança. Talvez essa fora a visão de todos de Jerusalém, principalmente os discípulos, acerca de Paulo, de Saulo. Mas ele imagina, com as cartas na mão, com autoridade para prender, cheio de furor no coração, com soldados ao seu dispor. A Bíblia fala que ele vai sentindo a cidade de Damasco. As cartas na mão, que davam autoridade de fazer o que era mal, transformou um homem chamado Saulo em um homem chamado Paulo, que depois escreveu 13 cartas, que foi o que mais escreveu no Novo Testamento. As cartas que ele tinha na mão como Saulo, transformado em Paulo, depois de se encontrar com Cristo, levou as palavras de Deus para a transformação da vida e do coração de muitos, que é a base concreta de disciplina e ensinamento dos ministérios atuais. Olha a importância. A Bíblia fala que aquele homem de coração duro, perverso, aquele homem que realmente perseguia e maltratava, o prazer era prender, o prazer era arrastar mulheres e homens no meio do caminho, era levar assim, sem nenhum tipo de misericórdia, as celas, as cadeias, as prisões. A Bíblia fala que aquele homem se encontra com Cristo Jesus. Mas entenda, quem escolheu aquele homem realmente tem o poder e o comum da história daquele homem nas mãos. Não é diferente da minha e da tua vida. Não é diferente da nossa história. Se nós olharmos para si e se analisar e falar assim, graças a Deus que eu decidi largar o mundo, abandonar o mundo, largar os prazeres do mundo, largar o pecado e correr para a igreja, porque eu escolhi a Deus, é mentira. Não fomos nós que escolhemos estar nos caminhos do Senhor. Ele nos escolheu, Ele nos nomeou, Ele nos selecionou. Você tem noção, Lucas, de quase 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra? Ele olha dos altos céus, uma nuvem de pessoas, e examina o coração do Lucas e fala, esse é meu. Glória a Deus. Esse eu escolhi para ser meu. Esse eu escolhi para morar no céu. Esse eu escolhi para dar do meu Espírito Santo. Esse eu escolhi para perdoar, para lavar, redimir, transformar, para levantar com autoridade. Esse é meu. Essa foi a visão de Deus, essa foi a visão do Senhor para um homem que inspirava, que exalava crueldade e maldade. Dá para entender esse nosso Deus? Não vê como os nossos olhos veem. A compaixão e a misericórdia do Senhor não dá para se comentar. A Bíblia fala que se multiplica a cada dia, a cada amanhecer, a cada alvorecer. Se multiplica a misericórdia e o amor do nosso Deus. Uma luz. Ele na montaria, a Bíblia não fala que tipo de montaria, mas estava ele na montaria com mais 2 soldados, de Jerusalém a Damasco. Uma luz repentinamente envolve ele. Ele cai da cavalgadura. E quando ele cai no chão,
a luz tão intensa. Os soldados que estavam com ele ouviam as vozes, mas não sabiam. Está falando com quem? Quem mesmo? Ninguém via nada. Mas ele estava envolto em luz. E ele começa a conversar com quem? O próprio Cristo Jesus. E há uma pergunta na história. Saulo, Saulo, por que Saulo? Jesus o interroga já conhecendo o íntimo do coração, já conhecendo os sentimentos, já conhecendo o passado, conhecendo o presente. Ele é todo poderoso. Mas ele quer saber quais seriam as ações, as atitudes, quais seriam os sentimentos na hora que Cristo pergunta o que passa no coração dele agora. Saulo, por que me persegue, Saulo? Ele confuso, sem entender, achando que no íntimo do coração dele, ele está na sua razão, está cumprindo o seu dever, ele segue a lei mosaica, ele aguarda o Messias, ele está correndo atrás de falsos discípulos. Na mente dele, ele está fazendo o que é certo. Você já caiu em contradição, em achar que você está certo? Na verdade, você está agindo errado, mas a sua visão espiritual está cega, está tampada. A sua visão humana, natural, pode enxergar a tua razão do teu próprio sentimento, do teu próprio coração, que a Bíblia nos afirma que nos engana, que a Bíblia nos afirma que nos conduz ao engano, e esse engano é um mal irremediável. Entenda. Ele pergunta quem és, ele começa a falar: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas vem cá, ele perseguiu Jesus? Não. Ele perseguiu os discípulos, as pessoas que acreditavam. Ele teve a oportunidade de prender Jesus em outras situações, mas ele se enfurecia com as pessoas que intitulavam Cristo, acreditavam que ele era o Messias, porque na cabeça de Saulo, Messias, Jesus, era um farsante. Mas quando ele realmente enxergou a gloriosa presença, ouviu a poderosa voz, sentiu a graça e o poder, realmente caiu a ficha. Peraí, então Jesus é diferente. Eita, papai. Quando a gente tem um encontro com Jesus, o nosso entendimento muda a respeito. Muitos dizem que têm fé em Cristo, muitos dizem que conhecem Cristo, muitos conhecem a palavra de Deus, mas poucos verdadeiramente sabem o que é andar com Cristo, sabem o que é realmente sentir a graça, a presença, sentir as mãos do Senhor nos conduzindo. Ele cada fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Complicou. Estou aqui nessa luz, falando com o Senhor. Jesus olha para você e levanta. Entra na cidade. Lá eu vou falar com você. Aqui não. Quando ele levanta e abre os olhos, cego, sem visão. Mas para pensar, eu fico imaginando o coração dele. Porque se ele, quando aquela luz se acaba, e ele se levanta, os soldados ajudam ele a ficar em pé, e ele abre os olhos e não tem visão alguma, está em trevas, ele poderia se revoltar. Que história é essa? Me tirou a visão, acabou com a minha visão, estou em trevas. Parece que Deus tem um mistério sobre esse negócio de tirar a visão, né? Lembra lá de Eliseu e Geazi acordando de manhã na sua casa em Samaria, e de repente Geazi abre a porta e um grande exército cerca. Ele volta para dentro: Eliseu, nós estamos enrolados, tem um exército em volta da casa. Eliseu vai lá, olha e fala assim: ô Geazi, fica calmo. Aleluia. Aí ele: mas Eliseu, nós estamos perdidos, um exército imenso. Eliseu fala assim: Senhor, mostra para ele. Aí quando ele abre a visão, olha a visão espiritual sendo aberta. E Geazi era o sucessor de Eliseu e não tinha visão espiritual aberta. E quando realmente eles vêm para atacar Eliseu, a palavra foi proferida e todo o exército perdeu a sua visão. Eu fico pensando, por que Deus às vezes tira a visão dos nossos inimigos, tira a visão dos que nos perseguem, tira a visão daqueles que querem fazer o mal para a gente, simplesmente para mostrar a grandeza e o poder do seu amor. Glória a Deus. Aqueles soldados todos foram acolhidos por Eliseu, foram conduzidos ao rei. E chegou lá no palácio, a ordem do rei: vamos matar, vamos prender, vamos fazer prisioneiro de guerra. Eliseu falou assim: não, estão cansados,
a viagem foi longa, está com sede, está com fome, dá aí um banquete para eles. Dá aí o que comer, o que beber, deixa eles descansarem, enche a barriguinha, cuida desse povo. Eles não são soldados, eles são seres humanos, amados por Deus, bem vistos por Deus. O que nós enxergamos, o Senhor enxerga de forma diferente. Foi da mesma forma. A Bíblia fala que quando Saulo entra em Damasco, ele se acolhe na casa de Judas, na rua direita, cego. Mas olha o pensamento e o coração dele: agora eu tenho que mudar. Agora as minhas ações têm que glorificar este Deus. Agora eu sou dependente. Cristo me escolheu. E a principal forma dele mostrar que me escolheu, me deixou cego. Às vezes os males são por bem. Às vezes nós não entendemos por que passamos por tanta provação. Mas entenda, a Bíblia fala que por 3 dias cegos, ele jejuou, ele consagrou, ele orou, e ele estava na presença de Deus. Qual foi a última vez que nós conseguimos ficar sem comer e sem beber 3 dias, orando sem parar e buscando a presença de Deus? Às vezes, nossos maiores sofrimentos e males que nos causam tanto apavoro, nos leva a buscar ao Senhor em jejum e oração. A Bíblia fala que Deus, que o próprio Cristo, chama um discípulo anônimo. Nunca se ouviu falar desse Ananias. Ele não era um profeta, não era um homem renomado, ele não tinha nenhum tipo de poder, de dom de maravilhas, de mexer com a natureza, de ressuscitar mortos. A Bíblia não fala nada, fala que ele era só um discípulo. Aleluia. Jesus se apresenta ao homem pequeno. E o ministério do homem pequeno deu início ao ministério de um grande homem. Aleluia. Então, às vezes, nós esperamos coisas grandes, de grandes homens, e Deus quer usar o pequeno para nos levantar. É verdade, meu Deus. Às vezes, nós esperamos um grande ministério, procurando uma igreja com 5, 6, 10 mil membros. Aqui eu vou me destacar, aqui o Senhor vai me honrar. Aqui. E Jesus está esperando que você entre naquela igrejinha pequena. Meu Pai. Porque quer te limpar, quer te purificar, quer te transformar lá, com meia dúzia de membros, num bairro simples, sem holofotes. Ele conhece o teu coração. Aleluia. E muitos dizem: quem não é visto não é lembrado. Para com onda. Jesus te vê, não precisa que o mundo te vê. Quantas vezes Deus mostrou que não é pelo entendimento do homem, mas é pela glória. Quantas vezes Deus pegou pessoas anônimas que não eram vistas e levantou e exaltou? Saulo, aos olhos humanos, não era digno de nenhum tipo de ação de benevolência, de compaixão, de misericórdia. Jesus fala com Ananias: Ananias, levanta-se, vai lá na rua direita, na casa de Judas, tem lá um homem por nome Saulo, ele é da cidade de Tarso, e você vai orar por ele, pôr as mãos sobre ele, e ele vai ganhar a visão novamente. E eu já falei para ele a visão que você está indo para lá, e já dei até o seu nome. Glória a Deus. Repara que as coisas, elas se modelam e encaixam. Aleluia. Às vezes, quando nós vemos pequenos detalhes, sabe aquele convite? Vai lá na igreja, no ônibus, de óculos, com o netinho no colo, sem perspectiva, saiu de manhã com outro plano, com outro projeto, e de repente é um propósito de Deus. Vai lá. Olha Jesus aí. Então nós entendemos que Deus age como quer, na hora que quer, e sempre há uma confirmação na história. Não importa o que o mundo planeja, não importa o que os outros te rotulem, não importa o pensamento do ímpio, porque nós sempre seremos julgados de uma forma errônea, maldosa, maligna. Mas os olhos do Senhor estão em nossas vidas. A graça do Senhor está em nossas vidas. Amém, Jesus. O próprio Ananias fala: Senhor, as palavras não foram essas, mas o sentido foi esse. O Senhor não errou na escolha, não? Saulo, rapaz, já ouvi falar, esse Saulo aí não vale a pena, não. Vai amar esse homem, para. Esse homem aí bate, maltrata, espanca, prende, já até tem prazer na morte dos seus filhos, dos seus santos. Jerusalém já está afamada com esse homem. Senhor, se fosse eu, escolheria outro. Meu Deus. Só vai fazer um grande plano. Pega um homem que já está pagando o preço. Pega um dos seus apóstolos.
Vai pegar um homem que te persegue? Não, isso daí não vale a pena não. Olha, sinceramente, quer meu palpite, Senhor? Porque às vezes os nossos pensamentos são diferentes. É verdade. Se o ser humano fosse julgado por um juízo humano na eternidade, todo mundo seria condenado. Mas os olhos de Deus são diferentes. Aleluia. A graça de Deus é diferente. Quando nós vemos lá em 2 Efésios, no capítulo 5, se não me engano, que fala que Deus, com o seu grandíssimo amor, que nos amou em Cristo Jesus. Aleluia. Quando nós vemos esse tamanho desse grandíssimo amor, não dá para você entender. Porque se é grandíssimo a Deus, imagina o tamanho de Deus. Aleluia. Eu sei que ele fala assim, Ananias, eu sei que você não pode engolir ele, mas ele é escolhido meu. Eita, Jesus. Eu sei que os da igreja podem não dar crédito, mas ele é escolhido meu. Aleluia. Eu sei que já entrou, ele já afastou, ele já cantou, ele já pregou, hoje está na rua, hoje está no meio dos vícios, hoje está vivendo a imoralidade desse mundo, praticando o pecado, mas da mesma forma que o mundo quer condená-lo, que os da igreja querem condená-lo, eu olho com um entendimento diferente. Eu o escolhi. Aleluia. Quantas pessoas ouvem essas palavras e analisam e avaliam a si mesmo e falam, se eu for pôr os pingos nos i, realmente eu não mereço não. Se eu for analisar, se eu for me auto-julgar, auto-analisar, realmente eu estou em débito e não tem jeito não. Eu acho que não vou ter salvação não. Quantas pessoas nos ouvem, quantas pessoas entendem essa palavra, quantas pessoas compreendem, mas a cobrança pelo pecado, ou o teu subconsciente, o teu íntimo pesa tanto que analisa e fala assim, eu não sou digno nem da misericórdia de Deus, e por isso estão afastados. Meu Deus, é assim. E Deus olha e fala assim, Ananias, olha só, este para mim é escolhido, é do ventre da mãe. A formação dos ossos no ventre ainda, eu já tinha escolhido. No primeiro bater do coração, aos 3 meses de gestação, eu já tinha escolhido. Eu já tinha projeto no primeiro fôlego de vida sobre a vida dele. A história, o currículo, a agenda dele já foi escrita nos céus. Não importa o que você pensa, não importa o que os outros pensam, não importa até o que seu sentimento grita contra. Você é amado por Deus, escolhido por Deus. Cristo Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele se apropriou da sua condenação, ele se apropriou das suas iniquidades, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele nos lavou, nos redimiu. O sangue na cruz do Calvário tem poder de perdoar, tem poder de santificar, tem poder de unir o homem a Deus. Ele deu uma oportunidade de se tornarmos filhos de Deus. O único caminho, verdade e vida, Cristo Jesus, nos dá a oportunidade de formarmos aliança como filhos de um Deus Todo-Poderoso, e não é pelas nossas obras, não é pelas nossas atitudes, não é pelas nossas falas, não é pelos nossos fatos. Nós não temos capacitação, não merecemos, mas é pelo grandíssimo amor de Deus. É pela grandíssima misericórdia, é pela grandíssima graça, favor que não merecemos. A cruz do Calvário nos mostra o tamanho desse amor. Existe um chamado, é escolhido meu. Eu tenho grandes planos, olha só, eu vou fazer dele um pregador da minha palavra, eu vou fazer dele um representante da minha palavra dentro de Jerusalém, para os grandes reis do mundo e para todos os gentios na face da terra. Olha só o que Deus tinha projetado. Às vezes nós pensamos que o que é pequeno não pode crescer. Às vezes se limitamos porque a nossa fé às vezes não é tão grande. E Deus vem alimentando a nossa fé. Deus vem mostrando sinais. Deus vem mostrando a tua grande graça. E quando nós paramos para ver, muitos estão sendo alcançados pelas palavras do reino de Deus, com o poder único de transformar o homem e a mulher de dentro para fora. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Mas o chamado não era simples. Se alguém falar que ser crente é simples, que estar na presença de Deus é uma coisa simples, que estar na igreja é fácil, é mentira. Existe uma retaliação espiritual. Existe uma luta espiritual. Existe uma barreira intensa, uma batalha, uma guerra intensa nos ares.
Paulo sentiu tudo isso. O chamado de Paulo. Versículo 16, da leitura oficial de Atos 9. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quer aceitar esse chamado? Quer aceitar esse chamado? O que as pessoas estão falando, que o chamado agora é só vitória, agora é só vitória, é sabor de mel, é sabor de mel. Você vai estar no palco brilhando e os outros vão estar lá embaixo te olhando. Você para! Meu Deus! Isso daí é historinha para boi dormir, meu irmão. Verdade. Ser crente é pagar preço. Ser crente é passar por provações. Verdade. Ser crente é chorar aos pés do Senhor sem apoio. Ser crente é passar necessidades. Ser crente é ser perseguido, sim. Muitos estão desistindo porque fala que são injustiçados. Mas todos os injustiçados que são perseguidos de forma abrupta, que não tem motivo para tanta dor que levam as pessoas a causar sobre a vida dele, é esse tipo de pessoa que Jesus olha e fala: você é bem-aventurado. Aleluia, aleluia. Você é bem-aventurado. Aleluia. Você é bem-aventurada. Como assim, pastor? Bem-aventurados sois vós, quando mentirem, te ofenderem e te perseguirem. Bem-aventurado. Olha aí. Bem-aventurado. O homem e a mulher bem-aventurado é muito mais do que alegre, é muito mais do que feliz. Verdade. Entenda. Olha Deus. Pagar o preço do Evangelho realmente é difícil. Mas em meio a todas as batalhas, existe um Deus que não nos deixa só. Todas as provações, Deus está conosco. Todas as lutas, Deus está conosco. Todas as necessidades, Deus está conosco. Todas as ciladas, todas as armadilhas, todas as traições, todas as injustiças, todas as necessidades, Deus está conosco. Aleluia. Obrigado. Paulo era um homem influente, dupla cidadania. Eu imagino a eloquência, a formação, eu imagino o estudo, a capacitação militar. Sabe como esse homem morreu? Sozinho. Ganhou centenas e milhares de almas. Pregou o evangelho e mudou a vida de muitos pela palavra de Deus. Criou e formou igrejas e grandes ministérios. Ressuscitou mortos, curou enfermos, pregou uma palavra e ganhou milhares para Jesus. Aleluia. Sabe como esse homem morreu? Pobre, Meu Deus. com a roupa do corpo. Olha aí. Não tinha segunda veste. Sozinho, isolado. Não tinha ninguém para o confortar. Doente, com dores. E no final da sua história, com alegria, ele diz: eu sei para onde eu vou. Aleluia. Combati o bom combate. Olha aí. Acabei minha carreira. E guardei a fé. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, isso é um privilégio para o crente. É verdade. Muitos estão desistindo no meio do caminho. Oh, meu Deus. Muitos estão sendo influenciados por alguns que não conseguem compreender o teu chamado. Meu Deus. Como Ananias não entendia o chamado. Mas quando Deus falou para mim, ele é escolhido, ele já chegou lá em Saulo, o cumprimentando como que? Irmão Saulo. Eu imagino já pegando a mão dele: a paz do Senhor Jesus, irmão Saulo. Glória a Jesus Deus. te escolheu. Vou orar aqui por você. Ele já até falou que eu vinha. Olha aí. E você vai recuperar sua visão humana e também vai ganhar a visão espiritual. Aleluia, meu Deus. As mãos de Ananias naquela oração arrancou-lhe escamas dos olhos. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos que essas escamas dos olhos saiam das nossas vistas. Nós precisamos que a nossa visão, não só humana, mas a nossa visão espiritual seja aberta. Ele parou de ficar em trevas na sua visão humana e parou de ficar em trevas na sua visão espiritual. O ministério dele se levantou, cresceu, evoluiu, porque a glória de Deus se manifesta. A glória do Senhor chegou-se e envolveu ele. Essa mesma glória continua aqui. Essa mesma glória prevalece na sua vida. Esse mesmo Deus que escolheu não muda. Ele é imutável, onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o teu Deus, que Ele não só te vê,
Ele não só te acompanha, Ele não perde você de vista, Ele não confunde a sua voz. Ele sabe o teu endereço, conhece os teus pensamentos e até os teus sentimentos. É verdade. Você continua sendo amado por Deus, continua sendo amada por Deus. O Espírito de Deus continua intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Glória A a Deus. graça do Senhor, a porta da salvação através da graça, continua aberta. Os planos, projetos que o Senhor Jesus tem para a sua vida continuam ativos. E o diabo muitas vezes retalha a sua mente com dados inflamados do maligno, dizendo que você não merece o perdão. E Jesus está dizendo: eu vim para desfazer as obras de Satanás, para mostrar o quanto eu te amo. Aleluia. Jesus te ama. Glória a Deus. Sai daqui entendendo, em nome de Jesus, Amém. que você não está só, que foi escolhida do ventre, foi escolhido do ventre, Amém. e que o que o Senhor projetou para a sua vida não mudou. Verdade. Não deixa que o rótulo, que o mundo ou que o religioso imponha sobre você pare o seu chamado. Jesus te ama. Aleluia. E o que Ele tem projetado para você é uma vida plena, abundante e eterna ao seu lado. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.